Olá, meus amores. Hoje a nossa aula é de História. Eu tô com o livro aqui na página 77 e eu vou explicar para vocês o fim do primeiro reinado. Mas antes, eu vou só fazer uma retrospectiva para a gente, saber aí, relembrar o primeiro reinado. Então, veja, quando o Brasil ficou independente, quando teve a independência do Brasil, ou seja, o Brasil não era mais colônia de Portugal, lá no dia 7 de setembro, teve o grito da independência, o Brasil ficou livre, independente. Logo após a independência do Brasil, Dom Pedro I, ele começou a administrar, a governar o Brasil, Só que naquela época, esse governo chamava-se de reinado. Então, é por isso que aqui fala o primeiro reinado. Então, foi a época em que Dom Pedro I administrou o Brasil, governou o Brasil, ele era considerado rei na época, Por isso, reinado. Então, foi o primeiro reinado. Logo após a independência do Brasil, Dom Pedro I assumiu o trono, ele era o rei e ele governava, ele administrava o Brasil. Então, foi o primeiro reinado após a independência, tá? Porém, muitas coisas aconteceram que nós já estudamos e esse primeiro reinado teve uma hora que chegou ao fim. Então, a gente vai ver aqui nesse momento o que aconteceu para chegar a esse final do primeiro reinado, Onde Dom Pedro I não mais administrou o Brasil, tá? Então, vamos lá. O governo de Dom Pedro I foi marcado por atitudes autoritárias e impopulares. O que isso significa, Que quando Dom Pedro I ele estava governando aqui o Brasil, ele era muito autoritário, ele mandava muito e ele tinha atitudes impopulares. O que seriam essas atitudes? Atitudes que não visava, que não via o que a população estava precisando do Brasil, tá? Como, por exemplo, a imposição da Constituição de 1824, Nós aprendemos que quando a primeira Constituição foi feita, na verdade, ela foi imposta por Dom Pedro. E as leis que ele colocou dentro dessa Constituição visava mais a ele do que a população do Brasil, as pessoas que aqui estavam no Brasil naquela época, tá? A morte de Frei Caneca. Frei Caneca era muito importante naquela época. Na época, após a independência e até antes dela, o catolicismo era muito forte no Brasil. Era a única religião que tinha. E Frei Caneca era um católico que muitas pessoas gostavam, E então a morte de Frei Caneca por causa de Dom Pedro I foi uma das coisas também que fez com que as pessoas no Brasil não gostassem, não quisessem mais de Dom Pedro administrando o Brasil, Dom Pedro no poder do Brasil, tá? E o pagamento de uma grande quantia em dinheiro a Portugal em troca de reconhecimento da independência. Então, essa é outra coisa que acabou deixando Dom Pedro impopular, acabou deixando Dom Pedro sem o carisma, sem o gostar da população brasileira. Então, o que ele fez de errado lá no governo dele, que as pessoas deixaram de gostar dele? Primeiro, era muito autoritário. Segundo, ele não via o que a população estava precisando naquela época. Ele fez a Constituição de modo que beneficiasse mais a ele do que a população,
tá? Ele contribuiu para a morte de Frei Caneca, que era um católico que as pessoas gostavam muito, tá? E ele também, como nós já estudamos, ele deu um dinheiro que era do Brasil para Portugal, para ele conseguir a nossa independência. Então a nossa independência não foi lá porque ele teve pulso somente, deu o grito da independência, né? Teve um dinheiro aí, uma barganha, uma troca. Ele deu dinheiro para Portugal para conseguir a independência. Só que esse dinheiro ele era na época importante para o crescimento do Brasil. Então o conjunto desses fatores fez com que as pessoas, os brasileiros que viviam aqui na época, deixassem de gostar dele, do governo dele, e começaram a querer que ele saísse do governo naquela época, tá? Então vamos ver aí como que foi a saída dele, tá? Como o imperador não atendia às reclamações da população, a rejeição a seu governo foi aumentando. Ninguém queria mais ele no cargo de governo. Alguns jornais criticavam ele, acusava de dar muita atenção às questões que envolviam mais Portugal do que ao Brasil. Porque, gente, lá naquela época tinha uma coisa assim, ó. Existia no Brasil os portugueses que vieram de Portugal e existia no Brasil os brasileiros nascidos aqui. Então, depois da independência, esses portugueses nascidos lá em Portugal, eles não eram muito bem vistos aqui no Brasil. Tipo assim, eles não são daqui, eles não nasceram aqui, né? Então, por que que eles estão aqui tirando vantagem do nosso país? Eles não eram muito bem vistos, tá? E então falava-se que Dom Pedro dava muito mais atenção às questões de Portugal, às pessoas de Portugal, do que aos brasileiros. Tinha esse lado também. Assim, criticado pela imprensa, que seria o jornal, pelo povo que protestava nas ruas, Dom Pedro decidiu abandonar o Brasil e ir para Portugal. Vale lembrar, Dom Pedro não era nascido no Brasil, ele não era brasileiro, ele era português, ele era nativo de Portugal, ele nasceu lá, tá? Deixando o trono, então ele foi embora para Portugal, tá? Porque ele viu que o povo já não queria mais ele, então ele decidiu ir embora para Portugal. Só que ele deixou o trono para o seu filho, Pedro de Alcântara, de apenas 5 anos de idade, que era nascido no Brasil. Então veja, Dom Pedro I foi para Portugal, só que ele deixou o filho dele de 5 anos de idade no trono. E aí a gente para pensar assim, como que uma criança de 5 anos de idade pode e tem competência para administrar um país? Não tem, né? Não tem jeito. Só que como foi ele que fez a Constituição, como foi Dom Pedro que fez as leis do Brasil, ele fez uma lei, né, que beneficiava ele, que ele podia deixar o filho dele no trono aqui do Brasil, mas que esse filho ia ter um tutor. Então o filho dele era o rei, ele estava aqui no trono, ele era o governador do Brasil, como se fosse o presidente hoje, mas tinha um tutor, uma pessoa adulta que ia agir por ele, tá? Então era como se ele fosse o rei, o presidente de mentirinha, porque outra pessoa ia agir por ele, tá? Então vamos ver como foi isso, ó. Dom Pedro escolheu José Bonifácio de Andrada e Silva para ser o tutor do seu filho. Então, na verdade, quem estava administrando o Brasil, quem estava tomando conta do Brasil era José Bonifácio de Andrada e Silva. O filho dele estava lá só de nome, vamos dizer assim, tá? Em seguida, ele retornou para Portugal.
onde assumiu o trono português sob o título de Dom Pedro IV. Com essa atitude, ele pretendia resolver os conflitos no Brasil e garantir que o trono permanecesse na sua família. Então veja, ele foi embora, deixou o seu filho lá de figura, né, como sendo o rei do Brasil. Porém, José Bonifácio de Andrade e Silva era um homem dele. Era como se fosse um amigo dele administrando o Brasil. Então ele estava lá em Portugal, mas diretamente ele estava conversando com o amigo dele aqui, né? E fazendo com que o amigo dele, o José Bonifácio, que estava aqui como tutor, agisse no Brasil, né? Conforme ele queria lá em Portugal, né? Então ele foi bem espertinho. Ele foi, mas ele não foi, né? Ele estava lá de corpo presente, Dom Pedro I em Portugal, mas como ele deixou o filho aqui e o amigo para administrar o Brasil, então na verdade era ele que estava administrando, tá? Porque ele estava mandando José Bonifácio agir de forma também do jeito que ele queria, mesmo ele estando em Portugal, tá? Então ele foi bem esperto, né? Fazendo uma constituição que beneficiava ele e fazendo de um jeito que mesmo que ele fosse embora para Portugal, ele ainda estivesse aqui presente, né, na administração do Brasil, tá? Então esse é o final do primeiro reinado. Foi quando acabou o primeiro reinado, ou seja, acabou a primeira administração depois da independência do Brasil. Para vocês entenderem, era como se tivesse cumprido o tempo de um presidente num país, né? Por exemplo, um presidente no nosso país, ele pode administrar por 4 anos. Quando acaba esse tempo, ele até pode ser eleito de novo, mas aquele tempo dele termina e ele vai disputar a eleição com outras pessoas, tá? Então, o primeiro reinado era como se tivesse terminado esse tempo de um presidente dentro do nosso país para começar outra pessoa a administrar, tá? Eu vou ler aqui para vocês agora na página 79 as constituições e a participação política, tá? Mas aqui para fazer uma leiturinha com vocês, porque eu vou pedir para vocês responderem os exercícios, tá? Na primeira Constituição do Brasil, aquela que Dom Pedro fez, não foram apontados os direitos fundamentais do cidadão brasileiro, como vida, saúde e educação. Quando a gente fala saúde, seria médicos, hospitais disponíveis para a população. E quando a gente fala educação, a escola disponível para a população, a creche disponível para a população, tá? Então, esses direitos na primeira Constituição não foram garantidos, tá? Então, ele não olhou para o povo brasileiro. Outras constituições foram elaboradas no país até chegarmos a um documento que reconhece um conjunto amplo de direitos e deveres das pessoas, apresentando uma visão democrática de governo. Então, depois dessa primeira Constituição de Dom Pedro, outras foram feitas, tá? Até se chegar nessa vigente, nessa que nós temos agora, que vê sim os direitos da população, os deveres, assim como dos governantes também, tá? A Constituição, como nós já dissemos, ela é super importante, todo país tem uma. A Constituição é como se fosse um livro de leis. Essas leis, elas dão ordem, elas colocam ordem num país para que não vire uma bagunça,
tá? Então, o cidadão, ele sabe que se ele fizer alguma coisa errada, ele pode pagar uma multa, ele pode ser preso, enfim. Assim como os governantes também têm as leis para eles, que nem sempre são usadas, mas tem, tá? Ou seja, a Constituição, além de dar muitos direitos para a população, ela coloca a ordem num país. E todo país tem a sua Constituição, que seria um livro de leis que envolve os cidadãos brasileiros e os políticos também, os governantes também, tá? Continuando aí, ó. Leia a seguir trecho da Constituição de 1988 que traz conquistas relacionadas à participação popular e às garantias de direito de forma igualitária, ou seja, uma Constituição que já foi feita de forma a igualar os direitos e deveres para todos os cidadãos brasileiros, tá? Ó, o artigo 6º da Constituição de 1988 são direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte público, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Então, o que esse artigo texto está falando? Que os cidadãos brasileiros, eles têm direito à educação, que seria escolas públicas. Vocês estudam na escola particular, porque os pais de vocês buscam um ensino melhor, né? Porém, em todo o país tem que ter a escola pública gratuita, tem que ter a creche pública gratuita para os pais que precisam trabalhar e deixar os seus filhos, tá? Todo o país tem que ter hospital público, postos de saúde pública. Muita gente paga o convênio para ir no hospital particular, mas todo o país ele tem que ter um hospital público para aquela população que não tem o dinheiro para pagar, tá? Mas ela tem que ter o hospital público, o posto de saúde público para ela poder ir e levar os seus filhos e a sua família, tá? Então faz parte da Constituição. A alimentação, essa alimentação, ela está inclusa na escola pública, né? A escola pública, ela tem a merenda. E na escola da prefeitura, a criança, ela passa grande parte do dia e ela se alimenta lá. Ela toma café, ela almoça e, se não me engano, ela toma um café da tarde também antes de ir embora. Me parece que ela entra às 7 da manhã e sai às 3 da tarde, tá? Ao trabalho, que seria o país, ele tem que dar emprego para os adultos, para os pais, tem que ter emprego um país para os adultos trabalharem, né? A moradia, o transporte público, né? Que nem todo mundo tem o seu carro particular, então tem que ter o ônibus, tem que ter o metrô, tem que ter o trem, tem que ter transporte público para a população poder se locomover dentro de um país, dentro da cidade, dentro do bairro. Tá? O lazer, o que seria o lazer, né, público? Porque tem o lazer que é pago, né? Você pode ir lá no shopping e utilizar aquele parque lá do shopping que chama, sei lá, Playland, né? Que você compra lá as fichinhas e aí você brinca lá, então você pagou o seu lazer. Se você foi no cinema, você pagou o seu lazer, você pagou o cinema. Mas na Constituição diz que tem que ter o lazer público. Então o lazer público são o quê? Os parques públicos como o Chico Mendes, que vocês devem conhecer, o Parque do Ibirapuera. O lazer público, por exemplo, no Céu Meninos, onde a gente faz a apresentação, lá tem ginástica de graça, judô de graça, dança de graça,
Parece que tem dias que tem o cinema também, que é gratuito. Então, num país tem que ter o lazer gratuito para a população que não pode pagar o lazer, certo? Proteção à maternidade e à infância, segurança. O que seria a parte da segurança num país? O policiamento, né? Tem que ter policiais, tem que ter uma segurança dentro de um país, né? Para que o cidadão ele possa ir e vir onde ele quiser com um pouco mais de segurança, sabendo que tem policiais, que tem leis que protegem, tá? E a previdência social, para vocês que são pequenos, seria a aposentadoria dos pais de vocês. Então, os pais trabalharam a vida toda, só que eles pagam impostos, né? Eles pagam essa previdência. E quando eles ficam velhinhos, eles param de trabalhar e se aposentam e recebe do governo esse dinheiro, essa aposentadoria. Então, por exemplo, vocês que têm avós, provavelmente os avós são aposentados, trabalharam durante a vida deles e agora recebem a aposentadoria, que é esse dinheiro do governo, né? Mas vale lembrar que durante toda a vida que a pessoa trabalhou, ela também pagou um imposto para ter essa aposentadoria, tá? Enfim, tudo isso aí foi colocado no artigo 6º da Constituição de 1988, visando uma melhor vida para a população de um país, tá? Nem sempre hoje em dia esses direitos são bons, né? A verdade é que nós temos, mas nem sempre o hospital público é de qualidade, nem sempre a escola pública no Brasil é de qualidade, nem sempre o transporte público é de qualidade. Vai depender de quem está administrando o nosso país, né? Do presidente do nosso país, dos governantes do nosso país, tá? Mas nós temos esses direitos assegurados pela Constituição, tá bom? Um beijo para vocês e até já já!